Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos e todas, que toda sorte de bênção seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Na medida do possível, eu espero que todos estejam bem, todos estejam firmes com Jesus, estejam firmados na palavra. Bom, neste momento, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida e gostaria que você ficasse atento com aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós neste momento, tá certo? E eu gostaria de falar de um tema, de um assunto que eu vejo de muita importância, né? E poderia até dar um tema para este estudo, né? Esse breve estudo da palavra de Deus, que seria os pecados da língua e o dever de refreá-la, né? Este texto, ele se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Somente até aqui, irmãos, por enquanto. O pecado da língua e o dever de refreá-la. Irmãos, nós vemos aqui uma grande responsabilidade da nossa parte como cristãos, né? Na forma com que nós estamos lidando com a nossa língua, com a nossa fala, né? Até porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós vamos ter que prestar contas ao Senhor por toda palavra frívola, por toda palavra torpe
que nós pronunciamos, né? Tudo aquilo que nós falamos, seja de bom ou de ruim, diante do Senhor nós prestaremos contas em relação a isso, tá certo? E a nossa língua, a gente pode usar ela para várias coisas, como nós acabamos de ler. Olha, nós podemos usar para mentira, podemos usar falando palavrões, falsos testemunhos, fofoca e para muitas outras coisas, tá certo? Porém, o Senhor nos criou e nos salvou, né, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que sejamos pessoas diferentes. O nosso linguajar, ele tem que ser diferente do linguajar dos ímpios, das pessoas que não tiveram o conhecimento da verdade, tá certo? E esta passagem que eu acabei de ler para os irmãos, é que nós precisamos ter um controle, ter um domínio da nossa língua, né? Ou seja, o verdadeiro cristão, ele deve controlar a sua língua, tá certo? Bom, aqui no texto que acabamos de ler, a palavra diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Como eu disse, nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós falamos. A palavra diz também que nós tropeçamos em muitas coisas. Em muitas coisas, irmãos, no dia a dia a gente pode observar como cristãos, ainda assim, nós tropeçamos. Nós tropeçamos no falar, nós tropeçamos nas nossas atitudes, né? Muitas vezes o nosso pensamento, por onde caminhamos, aquilo que pegamos. Porém, nós precisamos estar atentos, vigilantes, como assim diz a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente venha obedecer esta voz. E obedecer a voz do Pai, no qual tem nos ensinado a fazer as coisas certas. Porque aquele que não tropeça no falar, diz aí o versículo 2, é um perfeito varão. E assim ele consegue dominar o seu corpo todo, porque ele não tropeça no falar. Eu tinha um professor que ele dizia sempre assim: olha, pensai para falar, né? Porque depois que a gente fala, depois que a gente ofende, depois que a gente chateia, depois que a gente magoa alguém, irmãos, olha, para corrigir dá um trabalho tão grande, né? É muito difícil, né? E então, se a gente consegue dominar a nossa língua, aqui a palavra do Senhor está dizendo que assim também nós vamos conseguir refrear todo o nosso corpo. E sendo assim, seremos um perfeito varão, né? Eu fico olhando aqui os próximos versículos, quando diz: e nós colocamos freios, versículo 3, na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, né? Para que assim a gente venha dominar aquele animal, aquele corpo enorme daquele. E eu fico observando essa passagem, né, quando fala aqui a respeito dos animais, no caso aqui específico de um cavalo, né? Meu pai já teve um cavalo, né, já teve um animal desse, e eu observava, né, a hora de fazer a montagem, né, da sela, enfim. Não sei bem o nome do que era colocado, né, mas eu tinha uma ideia pelo menos da sela, uma ideia do cabresto, né, e passava-se um ferro, né, na boca assim, do cavalo, juntamente com aquela, meu pai chamava de tapa, né, não sei bem o nome técnico, e assim, né, quando
puxavam-se aquelas rédeas, aquele ferro na boca apertava a boca do cavalo, e assim ele parava, como se fosse o freio dele, ou seja, algo pequeno, né? Que na boca dele era puxado e talvez apertava alguma coisa, e ali ele obedecia. Ou seja, coisas pequenas com um grande valor. E aqui relaciona-se também a nossa língua, né? Um órgão pequeno que se gaba de grandes coisas. Cita-se também aqui na sequência da leitura, observai igualmente os navios, irmãos, que enorme, navios enormes, porém sendo dominados, controlados por pequenos ou pequeníssimos leme, como diz aqui a palavra do Senhor no versículo 4, né? Grandes ventos é batido naquele navio, né? Grandes ventos, e pelo um pequeno leme ele é dirigido por onde queira o impulso do timoneiro. Veja só, irmãos, veja só que falando em coisas pequenas que dominam coisas grandes. Fala também a palavra do Senhor de uma fagulha, né? Faz uma comparação também, que a língua em relação a uma fagulha, né? Que quando se cai ali em uma selva, num mato seco, num capim seco, se observa que pega fogo rapidamente, e a destruição ela é grande, né? Uma pequena fagulha. Ora, diz a palavra, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então aí, irmãos, a gente observa que pequenas coisas fazem grandes estragos. E aqui traçamos um paralelo com relação à nossa língua, né? Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas e que pode pôr a perder muitas coisas nessa vida. A Bíblia fala, irmãos, que todas as espécies de feras são domáveis, né? O homem consegue domar, né? Se a gente observar aqui no versículo 7, a palavra nos diz dessa maneira, nos diz dessa forma. Olha lá o que diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, ou seja, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha que coisa séria. E no 9 ele diz assim: olha, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Veja que grande responsabilidade quando nós levamos o nome de cristãos. Dentro da igreja nós temos um relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, e é fácil domar-se
É fácil controlar a língua, controlar o falar. Mas aí entra, irmão, a preocupação quando se trata da pessoa estar ali no seu trabalho, né? Quando ela está com os colegas na faculdade, na escola, quando ela está com o seu vizinho em uma festa. Qual será a atitude dela quando ela estiver longe dos seus familiares cristãos, longe do pastor, longe dos irmãos da igreja, né? Eu fico observando muito, não que eu fique olhando a vida dos outros, mas eu fico olhando para as pessoas que realmente ela tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e elas têm um outro comportamento, né, em relação ao lidar, né, com a língua, né, com o seu falar, né? E aí você observa, eu olho isso muito no trabalho, e a gente vê muitas pessoas dizendo-se cristãos, porém a atitude, a sua fala, irmãos, é totalmente diferente. Eu citei alguns exemplos aqui inicialmente, né? A nossa língua nós usamos para mentira. Cristãos usando a língua para mentira, algo que Deus abomina. Diz a palavra que o diabo, ele é o pai da mentira, e muitas vezes usamos de uma mentirinha, né? As pessoas acham que existe mentirinha para se beneficiar. Não, se for para o bem pode. Não, não pode. Se o diabo é o pai da mentira, que relação temos nós com o diabo? Ou com a própria mentira em si? Irmãos, como cristãos, se temos este hábito, né, se temos este costume, em nome de Jesus, nós precisamos repreender, pedir a misericórdia de Deus e afastar-nos deste mal, a mentira. Pessoas dizendo-se cristãos ou cristãs, falando palavrão. Me escapuliu, puxa vida, não queria falar isso. Precisamos cuidar em relação a isso também, né? Até porque a palavra de Deus nos diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra frívola, nenhum palavrão. Cuidar com o nosso linguajar, né? E o outro ponto que eu citei é o falso testemunho, eu aumentar as coisas, eu falar mal do meu irmão, aquilo que ele não disse eu estou falando, aquilo que ele não falou eu estou espalhando para outras pessoas. Irmãos, eu tenho algo comigo e ensino, eu passo para a igreja de Deus aqui em Osasco, que, por exemplo, se eu vou falar algo do meu irmão que não vai edificar a vida dele e nem de outras pessoas, não convém que eu venha falar. Vai ajudar em quê? Eu só vou atrapalhar a vida do meu irmão, né? Eu só vou, difamar a vida do meu irmão. Para que falar se não vai acrescentar em nada? Não é isso? E o outro ponto é a questão da fofoca. Da mesma maneira, não vai acrescentar nada, não fale. Deus abomina a fofoca. E parece que há um gostinho especial, né, quando a gente faz uso da fofoca. Sabe, muitas vezes o irmão, a irmã até liga para outro irmão e fala: irmão, olha, eu estou contando esse problema aqui do irmão tal, mas não é para o irmão, é para o irmão orar por ele, viu? E aí começa a falar do irmão A, do irmão B, né? Coisas negativas que não vai acrescentar em nada.
fale sim as coisas boas do seu irmão, né? Fale sim as coisas que vão edificar a vida do seu irmão, a vida de outras pessoas. Olha aí o que a palavra diz. Todas as espécies de feras, elas são domáveis pelo homem. Mas nós não estamos conseguindo domar a nossa própria língua. O mal incontido. Já pensou não conseguir domar? Porque a Bíblia fala, se eu conseguir domar a minha língua, eu vou conseguir domar o meu corpo todo. E sendo assim, irmão, eu serei, como diz a palavra, um perfeito varão. Aquele que domina o seu falar é um perfeito varão. O versículo 10, 11 e 12, para encerrarmos, o que ele nos diz? Tiago, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Aqui nós vamos fazer a aplicação aí do que nós estamos falando até agora, né? Ou seja, nós concluímos com esses versículos. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha aí o que diz isso. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar a água doce. Irmãos, meus irmãos amados, o que nós somos? Nós somos cristãos? Recebemos Jesus? Passamos pelas águas do batismo? Participamos das ordenanças, da ceia do Senhor, do lava-pés? Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Ora, se nós somos assim, não é conveniente, diz aqui a palavra de Deus, que da nossa boca saiam coisas boas e coisas ruins, porque não é possível jorrar de uma mesma fonte uma água doce e uma água salgada. Não é possível um pé de jaca naturalmente produzir laranjas. Então nós precisamos entender, nós somos ou não somos cristãos. Nós como cristãos precisamos dominar a nossa língua. Olha, irmãos, o texto de Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito Santo, né? Ele fala de um ponto ali importante, você pode abrir depois. Ele fala a respeito de que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o domínio próprio. Ora, se nós temos o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, e nós temos o domínio próprio, nós precisamos refrear a nossa língua. Nós precisamos controlar aquilo que nós falamos, porque nós somos salvos, nós somos diferentes. Até porque sabemos que nós vamos dar contas a Deus de tudo aquilo que sai da nossa boca. Pense nisso. Pense nisso. Que sejamos bênçãos para a vida das pessoas e não maldição. Pense nisso. Nós concluímos desta maneira, para que você venha refletir que você é cristão de verdade. Então precisa sair verdade da sua boca. Mentira, palavrão, falso testemunho, fofoca, tem que cair por terra, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus
abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um grande abraço e até mais, se Deus assim nos permitir.